Olá pessoal, bem-vindos ao Ciências Curto e Grosso. Eu sou o professor Augusto Mota e na nossa videoaula de hoje nós iremos falar sobre a maconha, né? Se esse assunto te interessa, permaneça conosco e vamos à vinheta. Então pessoal, encerrando a nossa série sobre drogas, na nossa videoaula de hoje vamos falar sobre a questão da maconha e suas mazelas, né? No caso aqui a gente tem o seguinte, veja bem, a maconha ela é produzida a partir de uma planta, né? A cannabis sativa, e ela é feita a partir da folha, certo? A partir da folha da cannabis, tá aqui a folha bem característica, qualquer pessoa reconhece, qualquer pessoa reconhece a folha da maconha. E aí nós temos o seguinte, veja bem, a maconha ela é uma droga aspirada, ela é fumada, chega à corrente sanguínea pelos capilares pulmonares, né? Então no caso aqui a maconha, como cigarro, ela é uma droga aspirada, então a fumaça ela vem, penetra nos pulmões, aí dos alvéolos pulmonares ela passa para a corrente sanguínea e da corrente sanguínea chega ao cérebro, né? Bem rapidinho. No caso da maconha, ela vai causar, diferente de outras drogas como a cocaína, ela vai causar uma sensação de relaxamento, né? No decorrer dos anos, com seu uso, ela vai causando um retardo mental, perda progressiva da memória, né? Basicamente isso. Tem muito a questão do desenvolvimento cerebral prejudicado, retardo mental, e pode desenvolver a questão da esquizofrenia. Então aqui eu tenho segundo alguns estudos, né pessoal, alguns efeitos da questão aqui do uso da maconha: dificuldade para pensar, pode gerar agressividade, perda de memória, esquizofrenia em alguns casos, alucinações, doenças cardiológicas, pulmonares, porque ela é fumada, né? Então ela tem basicamente quase todos os prejuízos do cigarro, né? Câncer de pulmão, problema de coordenação motora, morte, falta de motivação, né? Então você vai ter todos esses problemas aqui decorrentes do uso da maconha, né? Como aqui alguns cartazes na internet, você vai ter dificuldade para pensar, falta de coordenação, gerar alucinação, agressividade, morte, né? Uso continuado, doença cardiológica, doenças pulmonares, câncer, falta de motivação, perda da memória, morte, indivíduos com predisposição a desencadear psicose e esquizofrenia. No caso, se a maconha for liberada, pode acontecer isso. Se a pessoa tem uma predisposição à esquizofrenia, a maconha, como qualquer outra droga, álcool, cocaína, crack, pode desencadear a esquizofrenia. Por isso que nenhuma droga ela pode ser liberada, né, pessoal? Então nada de drogas, por favor. Um dos sintomas mais complexos é a questão da vasodilatação na esclera. Então a esclera, que é a parte branca do olho, no caso a pessoa depois que fuma maconha, além do cheiro característico, né, ele vai ter a vasodilatação dos capilares da esclera, né, dos vasos sanguíneos da esclera, e aí a pessoa fica com a parte branca do olho avermelhada, né? Essa é a característica mais marcante. Como no caso da cocaína, diferentemente, a pupila dilata, né? A pupila ela vai ficar dilatada. No caso da maconha não, o olho ele fica avermelhado, certo pessoal? Outro detalhe em relação à maconha: a maconha ela pode causar taquicardia, boca seca após o seu uso, dá uma fome danada que o pessoal chama de larica, né? Pode prejudicar a memória e os estudos. Então a maconha ela pode acelerar os batimentos cardíacos, gerando taquicardia, né? Dá a sensação de fome, boca ressecada, e se tem uma coisa que não combina é estudo e maconha. Por favor, se você é estudante, não fume maconha. Não use maconha de forma alguma, nem que você não seja estudante. Não use droga nenhuma de nenhum tipo, né? A maconha, como qualquer outra droga, pode causar abstinência, angústia, depressão, ansiedade, isolamento social,
né, como qualquer outra droga que causa abstinência. Sem falar que a maconha, pessoal, ela é basicamente a porta para outras drogas mais pesadas, porque você começa com um cigarro de maconha, aí depois diz, ah, vou na rave, vou usar um LSD, aí depois, ah, já que eu uso LSD e maconha também, vou experimentar cocaína. Quando você vê, você tá lá na Cracolândia como um zumbi, né, vendendo até a própria mãe para comprar droga. Ou então fazer igual um cara que passou na reportagem, um cara no inverno de São Paulo, chegou e deu a roupa do corpo por uma pedra de crack ao traficante, né? Filmado e mostrado na reportagem. Então a maconha, como ela é um cigarro também, ela pode causar câncer no pulmão, câncer de pele, câncer de laringe, né? Mesmos problemas que o cigarro. Por quê? Como um cigarro normal, a maconha ela é aspirada, né? Ela passa pela traqueia, ela chega aos alvéolos, né? Para poder entrar na corrente sanguínea. Então, como um cigarro, ela vai gerar basicamente os mesmos problemas do cigarro convencional, né? Não tão intenso porque não tem a mesma quantidade de produtos químicos, mas o uso contínuo gera, a pessoa desenvolve um câncer de pulmão e por aí vai, né? No caso aqui, em relação à maconha, uma coisa boa em relação a ela é a questão do THC, né? Que é o tetracannabinol, que é, no caso, princípio concentrado do óleo de maconha, que esse sim, né, já é permitido algumas pessoas poderem ter sua plantação de maconha em casa para fabricar o óleo. Por quê? O óleo de maconha ele é usado como tratamento de pessoas com doenças como epilepsia. Então aí sim, usar maconha para fabricação do THC, para fabricação do óleo, tudo bem, tudo ok, né? Joinha, isso aí. Agora usar a maconha para fumar, não. Então, a liberação da maconha para fabricação do óleo para pessoas com problemas como epilepsia, perfeito. Agora, o uso dela para fumar, por favor, de forma alguma, né, pessoal? Então, a maconha como medicação, tudo bem, né? Cada vez mais leis liberando, facilitando as famílias poderem utilizar para a fabricação do óleo. Agora, fora isso, não, né? Então, no caso, pessoal, era isso que eu tinha para falar sobre a maconha. Se você ficou até aqui, muito obrigado por sua audiência, né? Por favor, deixa aí seu like, deixa o joinha. Nos veremos na nossa próxima videoaula. Deixa aí seu like, que isso ajuda o nosso trabalho pra caramba. Forte abraço, fiquem com Deus. Por favor, se afastem, não cheguem nem perto das drogas, porque isso acaba com a vida de uma pessoa. Encerrando essa nossa série, que fique essa mensagem, que você não use drogas de forma alguma. Fuja de todas essas drogas aqui, né? Porque isso é uma mazela social, certo? Nos veremos na nossa próxima videoaula. Forte abraço, fiquem com Deus e fui!